Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal SP Rio Mais. Seja muito bem-vindo. Sou Gabriel Duarte, mais uma vez comigo na bancada o nosso jornalista José Guilherme Ferreira. Tudo bom, Zé? Tudo bem, bom dia. Bom, a gente está aqui com Paulo Henrique Rosa, que é engenheiro químico aposentado, mas na verdade é uma grande figura conhecida em São José dos Campos da arte, né? Ele é proprietário da Galeria Poente, que fechou as portas em março, mas desde então vem desenvolvendo outros tipos de trabalho aqui na cidade. Ele está aqui para conversar com a gente sobre arte e cultura e também começar esse nosso bate-papo falando da recente exposição que a galeria lançou, né? Vem desenvolvendo aí ao longo desses meses, que é In Situ. Está lá na Univap, né? Foi lançada no último dia 7 de novembro, não foi? E o Zé esteve por lá na inauguração, mas queria abrir o espaço aqui para você começar contando para a gente, apresentando para quem está ouvindo, para quem está assistindo, o que é essa nova exposição da galeria. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, na verdade, essa exposição ela é o resultado de uma mentoria que nós tivemos durante 4 meses com 7 artistas. A galeria fechou em março e logo em seguida nós abrimos essa mentoria para esses artistas. Então, a curadora Francela Carreira, que é uma curadora da Guatemala que está morando em São José, acompanhou esses artistas nesse período. E ela ajudava eles com relação à poética, desenvolvimento do trabalho e as pesquisas. E eu ajudei na parte de desenvolvimento de projetos. Então, no final dessa mentoria, acontece a exposição. Então, é o primeiro projeto, após fechamento, de uma exposição, né, fora da Poente. Então, é a Poente ocupando um outro espaço. Nós negociamos com o pessoal de artes da Univap para poder ocupar o espaço da Univap com essa exposição. Conta pra gente como essa relação foi, essa conversa com a academia, vamos dizer, com a Univap. Então, na verdade, eu estou aprendendo, né? Porque enquanto eu era o dono da galeria, eu fazia o que eu queria, né? Furava a parede, derrubava, marcava a exposição, desmarcava, agendava as atividades. Agora, quando você envolve outro espaço, muda, né? Você tem toda a burocracia do espaço, você precisa de autorizações para utilizar o espaço. Para entrar na Univap tem que ter autorização, alguém da portaria tem que abrir a galeria, então muda nesse sentido. Então cria um grau de complexidade que eu não tinha, mas é um outro aprendizado, né? Mas está sendo muito legal. O recebimento dos alunos, dos professores está sendo bem interessante. Os expositores, como você falou, foram mentorados durante esse período. São 7 alunos da Univap? Não, na verdade tem 2 alunos da Univap. 2 alunos. Nós demos bolsa de estudos para 2 alunos da Univap. Bacana. E as outras pessoas são artistas da cidade, né? Artistas da cidade que se propuseram a participar dessa mentoria. E tem arte de tudo quanto é tipo lá? Na verdade, a gente tem pintura sempre muito forte em qualquer exposição. O pessoal fala que a pintura vai morrer, mas ela está sempre aí forte. Então tem pintura, a gente tem aquarela, temos uma instalação, tem um artista do grafite que ele criou uma escultura interativa que ela tem música, tem som, tem movimento. Uma artista que trabalha com tecidos, ela trabalha com impressão em tecidos, então ela criou essa instalação. Então é bem diversificado, bem diversificado. Que bacana, Zé. Não, eu queria saber assim, como é que foi, como vai ser essa dinâmica da Poente em relação à procura de outros espaços, né? Que essa vai ser a nova cara da Poente, não é isso? Sim, o novo normal da Poente, né? Então, como eu falei, é um aprendizado. Essa é a primeira, né? Que a gente está aprendendo. Espero que aconteça mais exposições na Univap, né? Para o ano que vem, eu vou ter algumas exposições no Vicentino Aranha. Eu tive alguns projetos aprovados pela Fundação Cultural do Fundo Municipal. Alguns artistas que eu ajudei também a escrever projeto passaram, então vão acontecer exposições no Vicentino Aranha. Então cria um outro grau de complexidade, né? Porque lá é um prédio tombado, não posso furar a parede, enquanto que na galeria cada exposição virava um queijo a parede. Ali não pode, então você tem que pensar, bom, como é que eu vou montar a estrutura para essas obras, né? Então eu estou buscando nesse sentido, quais os espaços que dá para ocupar, como que dá para a gente fazer. Essa coisa, vamos dizer, desse fomento, no caso da fundação, como é que se dá, né? Vocês inscreveram projetos e vocês recebem dinheiro?
Uhum. Bom, a fundação, ela tem, existe o Fundo Municipal da Cultura, que já é lei da cidade de São José dos Campos. Então, todo ano, geralmente no início, no meio do ano, eles publicam os editais. Então, tem para todas as áreas, artes visuais, teatro, dança, música. Então, o artista ele tem que escrever o projeto, ele tem que ter uma proposta escrita e submeter, vai para uma banca, essa banca vai avaliar, tem a pontuação em função da proposta, da contrapartida, quem é a equipe. E aí, passando, você recebe uma quantia. Então, cada projeto ele já tem a quantia direcionada. Então, essa quantia é para você poder fazer todas as ações no meu caso, da exposição, seja para contratar profissionais, pagar para montar a estrutura, enfim, em alguns casos você tem o cachê do artista. Então, cada linha de projeto, ou dependendo do valor, você vai conseguir trabalhar em função disso. Esse ano foi um ano bem interessante, porque além do Fundo Municipal, teve a Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, e eu consegui pôr projetos em várias dessas leis. E projetos grandes, com 10 artistas. Então, são projetos bem interessantes, porque fomenta muito e vai gerar bastante movimento, não só para as artes visuais, porque aí você tem que contratar fotógrafo, contratar um videomaker, tem a parte de acessibilidade que os editais têm exigindo atualmente, então você tem uma cadeia produtiva, vamos dizer assim, bem grande nesses editais. Envolve muita gente, né? Sim, sim. Muitas às vezes você acha que é só o quadro na parede, né? É muito interessante isso. Agora, todo lugar que eu vou no show, eu fico vendo o que tem por trás. Você vai no show, você vê o cantor cantando, você não tem ideia de que você tem que ter palco, tem que ter som, iluminação e quanto que gasta para isso. Então, uma exposição é a mesma coisa, a pessoa vê os trabalhos na parede. Tudo que tem por trás para chegar naquilo, desde a criação das obras, depois como é que você vai fazer expografia, a parede tem que pintar, tem que fazer parede, enfim, tudo que vai por trás disso. Olha, os profissionais que vão trabalhar com isso, quem vai fazer a fotografia, quem que vai fazer texto, quem que vai fazer a arte para divulgação. Então, tem uma cadeia muito grande até chegar no resultado final. Então, hoje eu vejo isso com bastante carinho, mas eu também não sabia disso, né? Viu, Paulo? A gente tem conversado com Gabriel, que a cidade vive um momento, vamos dizer, bastante quente em relação a artes, entretenimento. Você não consegue nem... Tem muita programação, Tem muita programação, né? você não consegue... Você perde algumas, né? Não consegue em todas, fica bravo com você. Eu tinha que ter ido, mas não dá para acompanhar, não é isso? É isso. Inclusive, a gente tem muita programação também, não só da Fundação Cultural, das entidades oficiais do município, mas também de artistas independentes, né? Eu queria que você analisasse esse cenário artístico de São José do ponto de vista dos artistas, dos profissionais que a gente tem aqui, mas também do público. A gente tem um público joseense interessado em arte? Cara, São José tem realmente muitos bons artistas, sejam artistas jovens ou artistas maduros. Então, eles têm artistas aí que estão produzindo há 40, 50 anos, né? Você já deve conhecer o Regis Machado, a própria Cidinha Ferigoli, que são artistas muito bons e estão produzindo, enquanto a gente está trazendo um monte de jovem para fazer. Então, tem muita gente produzindo, eu acho que falta realmente, são espaços onde expor, onde dar vazão para essas obras. E público tem também. Eu levava muita gente na galeria. Essa exposição na Univap mesmo, eu acredito que deve ter ido mais de 200 pessoas só na abertura. Então, tem interesse. Tinha fila. Tinha. Então, a gente tem sim, tem público sim. Não tem tantos espaços, acho que isso é importante a gente frisar, que é difícil você achar espaço para expor. E aí pensando também na parte de mercado de arte, né? Então o artista que pinta, que ele quer vender a obra, então é mais difícil chegar nesse público ainda, né? Então é uma pirâmide, você tem o público que visita, que frequenta uma exposição, mas o público que adquire uma obra. Não existe esse hábito, ou é um hábito que poucas pessoas têm, né? Como que cria essa massa crítica para se interessar pelas obras dos artistas, para também valorizar o artista local, mas também, assim, ao mesmo tempo, como fazer com que a arte seja acessível para as pessoas, para o grande público, para que ele possa consumir, comprar, né, ser o cliente, e ao mesmo tempo valorizar os artistas e fazer com que eles não tenham que suar tanto para poder viver da arte, né? É uma pergunta complexa. Acho que tudo vem da educação, né? Começar a ensinar as crianças, as escolas levarem as crianças em museus, em exposições, porque as pessoas têm medo de entrar numa galeria de arte, né? Elas acham que aquele lugar não é dela, que ela não pertence àquele lugar. Então aí você imagina daí para comprar uma obra, né? Até porque é um objeto que não é necessário, ninguém precisa de um quadro na parede.
As pessoas precisam do básico, de roupa, de comida, de um carro. E mesmo quando vai chegando no nível do luxo, né, a pessoa vai comprar um carro melhor, uma roupa melhor, uma viagem. Então a obra de arte ela vai estar bem lá no finalzinho dessa escala. Então acho que a questão realmente é a educação. Você levar as pessoas, levar a criança, levar aluno e os artistas levarem os pais, os amigos. Eu falo para eles, você tem que levar seu pai, seu amigo, seu tio. É ele que vai comprar a primeira obra. E depois que a pessoa compra a primeira, pode ser que ela comece a gostar, sentir o gostinho pela coisa, né? Aqui em São José a gente tem colecionadores, Paulo? Tem alguns. Eu tenho uma pessoa que me ajudou a sustentar a galeria praticamente o ano passado. Em toda exposição ela comprava obras. Então essa pessoa é uma pessoa que eu sou muito grato a ela. Mas a gente tem muita gente que tem obra importante em casa, que tem Tarsila, que tem Portinari. Eu já vi um Matisse que me mostraram na casa dessa pessoa, mas essas pessoas não compram obra dos artistas de São José dos Campos, infelizmente. Por quê? Então, eu acho que esse nível de obra de arte está no patamar do luxo, do eu posso comprar. Olha, se eu posso comprar uma obra de 500 mil reais, por que eu vou comprar uma obra de 1.000, de 2, de 5, de 10? Então, está nesse lugar. Eu acho que está nesse lugar da pessoa. Ele mostra para os amigos, olha, tá vendo? Eu tenho uma Tarsila na minha parede. Mas você acha que é mais o status do que o gosto pela arte, o interesse por uma obra? Eu acho que é. Eu penso que a compra da obra de arte, cara, está nesse lugar já. É da pessoa que pode comprar realmente. Ela pode e o resto das pessoas não podem. Então está no lugar do luxo, do poder, enfim. Está nesse local que ele não vai comprar uma obra de 3 mil reais, de 2 mil reais de um artista jovem, por mais que ele goste. Isso. Muito triste. Eu fico muito chateado. Eles iam na galeria, me levavam na casa deles para mostrar a Tarsila deles, mas nunca compraram nada lá. E eu queria saber, eu tenho uma curiosidade, porque a gente não faz ideia de como é sustentar uma galeria de arte. Especialmente você, né? A galeria abriu em 2019, né? E ficou aberta até 2024, passou por uma pandemia no meio, inclusive, sobreviveu à pandemia. E conta como que é manter uma galeria, ainda mais assim, na pandemia deve ter sido um período... Foi o melhor ano. É mesmo? A pandemia foi o melhor ano, foi o ano que eu mais vendi, teve exposição que eu vendi tudo. Eu até achei, opa, tá virando. Então, na verdade, sustentar uma galeria é muito complexo, né? Porque como a gente estava falando de produção, o que está por trás, né? Então, além do espaço, você tem que sustentar o espaço, né? O prédio era meu, então eu não pagava aluguel. Facilita. Mas você tem um custo fixo, água, luz, telefone, quando você vê isso já chegou num valor X, né? Funcionários, você vai ter que funcionário para receber o público. Para limpar. Então, você tem limpeza, faxina, manutenção. Aí se você pensar numa exposição legal, tem que ter um curador, você tem que ter o cachê do curador, ao montador. De uma exposição para outra, você às vezes destrói a parede, você tem que pintar a parede. Então, tem seguro também? Eu fazia seguro das obras, são 2 seguros, é o seguro das obras e o seguro do espaço. Por exemplo, se acontece um acidente com uma pessoa dentro da galeria, é minha responsabilidade. Se acontece um acidente com a obra, também é minha responsabilidade. Então, tudo isso vai agregando valor que, para você fazer uma exposição, você vai... cabeça. Uma exposição simplesinha, você vai gastar 10, 15, 20 mil reais fácil. Isso com um artista jovem. Agora, pega se for um artista importante, que não importante no sentido da qualidade do trabalho, mas do preço, que tenha obras caríssimas. Aí o céu é o limite, né? Então, realmente, sustentar uma galeria é bem complexo, e só com a venda da obra. A galeria ela tem uma comissão, é 50% do que vende. As pessoas falam, nossa, é tudo isso? Tem exposição que você não vende nada. Como é que você vai sustentar a próxima exposição se você não vendeu nada numa anterior? E aí você tem a questão de cartão de crédito, as taxas são altíssimas, imposto que você tem que pagar, enfim. Então, tudo isso está envolvido no custo da galeria, né? É bom que as pessoas entendam também como funciona isso, porque existe muita dúvida e crítica sobre, poxa, é caro às vezes ir numa galeria, é caro comprar uma obra de arte, né? Sim. Mas tem muita coisa envolvida nesse valor, né? E tem muita ilusão também, né? Tem aquela coisa estereotipada, né? De que a galeria é um outro mundo, né? Sim. Esse é o receio das pessoas entrarem na galeria, né? Porque ele fala, eu não tenho dinheiro para comprar. E a pessoa sabe que às vezes tinha obra de 200 reais, de 300, de 500. Então tem isso, a pessoa tem medo de entrar para achar que ela não pertence àquele lugar. E o artista até financia, né? Eu cheguei a parcelar a obra de 10 vezes, assim, você passa no cartão de crédito, você faz todos... Tipo Casas Bahia. Assim, exato, para facilitar a vida mesmo, né? E agora com a galeria, com esse trabalho itinerante, você pensa em, justamente, você fala da dificuldade de
atrair o público, porque às vezes tem medo de frequentar esse espaço. Como que você planeja levar a arte para espaços que a pessoa se sinta confortável, se sinta em casa, espaços que talvez não estejam acostumados a receber arte? Você tem uma ideia assim, tipo, levar, sei lá, para o Martins Pereira, um campo de futebol, botar, levar para uma comunidade, para espaços diferentes? Então, pensando nos espaços públicos, o espaço de um Vicentino Aranha, o mesmo da universidade, são espaços que já têm uma frequência. Então, o Vicentina já tem um público muito grande, então já vai estar mais próximo das pessoas. É um público qualificado também. Sim, né? sim. Agora, você levar para um lugar aberto, eu cheguei a pensar nisso, mas se chove... Escolas também, né? Então, cai uma chuva. Ou então, eu estou levando a obra, o carro capota. Eu penso nos piores casos. Eu penso nos piores cenários. E aí? Então, tem essa questão. Como é que vai ser o seguro dessa exposição? Então, eu estou tendo que levantar todas essas questões. Então, eu só consigo fazer uma exposição no espaço público nesse formato se eu tiver um financiamento. Eu não consigo financiar pessoalmente, sabe? A gente tem agora uma experiência interessante, né? Que foi toda a renovação do Museu Municipal. Sim, né? sim. Está até com uma exposição importante do Rohan Gutlich, né? Foi estendida. E ali a gente vê que tem um certo movimento do centro, algumas pessoas que resolvem subir a escadinha, mas teve uma curadoria que envolveu muita o setor de educação. Sim, educativo. Eles têm levado bastante criança lá. Uhum. Como é que você vê o museu lá e como pode ser a participação da Galeria Poente num projeto conjunto com a prefeitura e a fundação? Eu penso que o museu ele deveria abrir mais possibilidades de ocupação pelos artistas da cidade. É lógico que não dá todo artista chegar lá e usar as paredes do museu, mas sim abrir propostas para projetos. Da mesma forma que tem os projetos do Fundo Municipal, o museu já tem projetos direcionados para a ocupação dos espaços. Eu fiz 2 propostas, né? Inclusive está sob estudo com o pessoal da Fundação. Tem um artista importante da cidade que já faleceu, o Egídio Rossi. Ele tem um acervo muito grande que está com a viúva dele, então nós estamos propondo a doar algumas obras para a Fundação. Egídio é o dos livros de madeira? Dos livros. Ele tem bastante obras ainda. Enfim, a gente está propondo fazer uma exposição lá com essas obras e, inclusive, doar algumas para a Fundação. E um outro que é um mapeamento dos artistas da cidade, que eu fiz também. Então, são 2 propostas que estão lá, estão em estudo. Né? Mas eu penso nesse sentido, que o próprio museu teria que ter uma autonomia também. Né? Eu não sei como é que funciona toda a parte burocrática ali, mas ele tem autonomia para poder dar acesso para esses artistas ocuparem. Ficar né? mais arejado. Né? Exatamente. Esse levantamento aí dos artistas, o que seria mais ou menos? Dá uma ideia para a gente do que é. Na verdade, é um panorama do que está acontecendo na cidade. Olha, a gente tem artistas, como eu falei, o Regis Machado, que está com 77, 78 anos, que produz até hoje, desde os anos 60. E nós temos artistas que começaram a produzir há 1 ano, há 2 anos. Então, seria isso. É um mapeamento nesse sentido. Olha, eu estou mostrando o Regis e do lado tem uma outra artista que começou a produzir há 1 ano atrás, alguns artistas que produzem há 5, há 10 anos. Então, seria mais nesse sentido. Olha, eu tenho artistas que trabalham com fotografia, com pintura, com escultura, com instalação. Então, é mapear as linguagens e os artistas. Mas isso viraria uma exposição? Uma coletiva, isso. Eu fiz a proposta da exposição. E todos eles são artistas que já passaram pela Poente também. Então eu faço esse recorte, porque eu não consigo mapear o que tem na cidade inteira. Então é o recorte de quem já passou pela Poente, de quem eu já expus. E aí eu fiz esse recorte para propor a exposição lá para ocupar o museu. E o que a gente mais tem dentro desse recorte? Artes visuais, pintura? Então, na verdade, todas essas modalidades se classificam como artes visuais, tá? Aí dentro das artes visuais você vai ter pintura, fotografia, escultura, desenho, e pintura é o mais forte, é o que a gente mais tem realmente. Vários críticos já falaram que a pintura ia morrer, que ela estava acabando, mas vira e mexe ela ressurge. E até pensando em mercado de arte também, eu já conversei com outros galeristas, o que vende é pintura. Por quê? Porque a pintura está aí há 400, 500, 600 anos sobrevivendo, né? Enquanto que uma mídia nova, né, pode ser que ela desapareça. Então, acho que pode ser isso também, né? E você está fazendo o curso da Fundação Cultural também de História da Arte Brasileira, né? Acabou, lá no museu. Acabou essa semana, fiz o curso de História. Nada melhor do que alguém experiente para contar para a gente como é que foi o curso. O que você aprendeu e
que você achou, Paulo? Então, na verdade, ele fez um breve panorama da arte brasileira. Ele passou por vários movimentos, desde que o Brasil foi descoberto até a arte contemporânea. Então, são recortes. Ele mesmo falou, olha, as pessoas vão reclamar que faltou esse ou esse artista, mas é um recorte, então cada um vai ter o seu. Então, foi legal nesse sentido. Tinha várias pessoas ali, artistas, eu percebia, que eu conhecia, mas tinha leigos também. Então, o legal desses cursos é que eles são abertos para todo mundo, né? Então, todos vão ter essa possibilidade de ter um pequeno contato. Isso aí é bom para a formação de público, exato, né? Exato, é formação de público. De repente a pessoa fala, faltou tal artista. Ok, vai pesquisar, vai atrás, né? Vamos fazer outros cursos, que vão ter outros cursos, né, nessa linha ainda, acho que para o próximo ano, né? Então é muito importante, é muito importante. Fala para a gente também, a gente sabe de uma iniciativa da galeria que é a visita aos ateliês dos artistas, né? Sim. Que tem por trás dessa ideia? Então, na verdade, essa foi a primeira ação que eu tive depois que eu fechei a galeria, né? Primeiro eu fechei a galeria e falei, bom, e agora? O que eu vou fazer, né? Você tem as fases do luto, né? Então, eu passei por várias fases, porque eu decidi... Foi duro o seu luto? Eu chorei muito, eu chorei meses. Porque eu decidi em novembro do ano passado. E aí eu tinha ainda 2 exposições agendadas que tinham que acontecer até março. Então foram assim, esses 3, 4 meses muito sofridos. Então a visita aos ateliês foi o primeiro processo. Falei, bom, eu quero estar junto com os artistas, eu quero continuar. Então foi quando eu comecei a agendar essas visitas, que são artistas que eu já conhecia, que já passaram pela galeria, e as pessoas gostam muito disso, né? Não é só ver a obra na parede. As pessoas gostam muito de conversar com o artista, de ir no ateliê, onde ele trabalha, ver o processo. Então a gente foi fazendo pelo menos um por mês. E aí, em paralelo, começamos a mentoria e que gerou na exposição. Então, esse ano, basicamente, foram essas ações que eu fiz. Acho que foram 4 ateliês visitados. E a mentoria. E para o ano que vem eu quero continuar com essa visita dos ateliês. É bem restrito, né? É bem restrito, porque muitas vezes é na casa deles. Então não dá para ter mais do que... Da Petit, eu acho que foi mais, foram umas 20 e tantas pessoas. Mas não dá para passar disso, de 20 pessoas, né? E você entra dentro da casa da pessoa, então você está entrando... uma invasão. É uma invasão na intimidade do artista, né? Mas é bacana. Mas é muito legal, é muito legal. E que público é esse que quer ver? Como que faz, por exemplo, para participar do próximo ciclo? Então, na verdade, toda a minha divulgação eu faço no Instagram da Galeria Poente. Então, é tudo ali. Então, eu abro um formulário de inscrição, até porque eu tenho que ter um limite de pessoas, né? Então, é aberto o formulário de inscrição, eu divulgo, as pessoas se inscrevem. O que eu tenho percebido, a metade são artistas. A metade desse público é de artistas. Aí, os outros são mais pessoas que gostam de arte em geral mesmo. E daí, a pessoa tem que acompanhar o trabalho, né? Para poder... Sim. É sempre pelo Instagram. Se engajar na... É o que a gente estava falando no começo. O Instagram virou a nossa... É uma vitrine, Uma vitrine para divulgar o que está acontecendo, né? Até porque eu não tenho como ficar fazendo divulgação em televisão, em jornal, não existe verba para isso. Então, o Instagram da galeria é onde eu faço a divulgação. E eu tenho a minha rede também. Eu tenho mais de 3 mil contatos de pessoas que passaram pela galeria. No WhatsApp, exatamente. Vai encaminhando. Eu criei lista de distribuição e tem os grupos, o grupo que eu criei também. Então, é por ali que eu vou divulgando. Bacana. E Paulo, agora eu quero saber, você não como artista, produtor, profissional, como alguém consumidor, né? O que você acha que falta para a arte em São José? O que você queria ver aqui na cidade? Um museu de ponta, uma escola de formação de artista, um espaço, como você estava falando, específico para receber exposições? Eu acho que falta de tudo um pouco. A escola, acho que uma escola é muito importante, né? Porque o que a gente tem são cursos rápidos, né? Então, aí, como esse curso de História da Arte, a própria Fundação faz alguns cursos, mas são rápidos, né? Então, você não faz uma formação continuada. Eu acho que seria interessante isso, né? Ter uma formação continuada. Nós até temos na Univap cursos de artes, mas eles focam mais em formar professores também, né? Então, eu penso nesse sentido, ter escola e espaço expositivo, né? Falta muito espaço expositivo. A gente tem muito artista e pouquíssimo lugar para expor, né? Então, o artista fica com as obras na casa dele, como é que ele mostra? Às vezes as exposições têm que ser muito rápidas, né? Sim, sim. Para dar tempo de colocar todo mundo. Não dá para fazer uma exposição de 3, 4 meses, porque a minha média na galeria era 20 dias, um mês. E até para poder girar, então, para fazer 9 a 10 exposições por ano, né? Para você conseguir ter esse giro de público e para poder mostrar. E mesmo assim, né? Um artista que produza muito, você não consegue fazer uma individual dele por ano. Você consegue fazer uma a cada 2 anos, né? Até por isso, porque tem muita gente querendo expor, né? E o que você gosta de ver como artista?
Cara, nossa, eu gosto de tudo. Eu sou bem... Eu gosto muito de fotografia, né? Porque eu tenho minha formação como fotógrafo, atuei como fotógrafo, né? Mas, engraçado, eu fiz poucas exposições de fotografia. Quem sabe uma próxima aí? Você Então, junta umas... Aqui em São José você até tem muitos fotógrafos, mas é mais o fotógrafo documental que trabalha com evento, ou aquele fotógrafo que faz uma foto de paisagem, mas o fotógrafo, o artista... Tem poucos, muito poucos, né? E a fotografia é muito mais cara de você produzir do que uma exposição de artes. Por exemplo, a pintura. O artista pinta, ele já está com o trabalho pronto. A fotografia, não, ele vai ter que imprimir, ele vai ter que fazer moldura. Então acaba saindo mais caro. Qual que era o seu tema, o seu interesse com a fotografia? Na verdade, qual tipo de registro? Eu não tinha tema específico. Eu comecei a fotografar nos anos 90, né? E um pouco antes do digital. E nessa época, a fotografia, pelo menos no Brasil, como é um pouco atrasado, estava começando a entrar nas galerias e nos museus. Então, a fotografia, eles tinham chamado de fotografia contaminada. Tinha vários termos que eles usavam para que era uma fotografia que estava no meio das artes plásticas. Então, você misturava fotografia com pintura, com desenho, com colagem. Você interferia no laboratório, que era o laboratório químico, né? Provavelmente você nem conheceu. Eu ia para o laboratório revelar, fazia interferência, manipulação. Então, eu gostava muito disso. E talvez até por ser químico também, né? Eu gostava de mexer na química do laboratório. Então, você saía, às vezes, com um trabalho totalmente abstrato, porque eu tinha interferido nele. Então, eu gostava muito mais da parte da técnica do que do tema propriamente. Então, podia ser qualquer coisa, um retrato, uma paisagem. Você sente que a arte, de modo geral, está perdendo esse lado manual das coisas? Ficando tudo muito digital? Acho que não. Tanto que você vê que não se fala muito mais do NFT, né? Teve um boom do NFT aí. Uma galera que gastou uns milhões aí. Você não vê falar mais. Por quê? Porque a arte tem essa materialidade, né? Apesar de você tem trabalhos em vídeo, mas mesmo assim, você quer que tá olhando numa televisão, você, enfim... Tem que ter uma coisa concreta. É o material. Eu penso que o gostoso é disso, é você ir na exposição, você faz o seu tempo, né? Você vê quanto tempo... você gostou, você para mais, não gostou, você vai para a próxima, né? Então, eu acho que a materialidade é importante e a gente tem bastante. Eu acho que não está acabando, não, viu? E eu acho que tem o que acontece hoje... Você me corrija, é uma coisa de... as várias artes se misturam. Sim, no contemporâneo aconteceu isso. Né? Você não tem só pintura, só fotografia. Realmente, tem artistas multimídias, né? E, de repente, o artista faz uma fotografia, mas a fotografia tem uma música por trás, mas faz um vídeo. Então, realmente, tem bastante. Por isso que se fala mais, usa-se muito mais o termo artes visuais do que artes plásticas. Porque quando era artes plásticas, entendia muito mais uma pintura, uma escultura. E hoje você já tem todas essas modalidades que se misturam e se conversam, né? Bacana. Zé, tem mais alguma pergunta? Falamos bastante de arte. Falamos bastante. Aprendemos bastante. Eu sou falador, né? É muito bom conversar, né? Não, eu acho que fazer um convite aí para que a gente tenha informação sobre a produção dos eventos artísticos, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar um pouquinho esse circuito. Não só porque a gente gosta, mas porque é importante para todo mundo, né? Sim. Deixa a vida mais leve também, né? Cara, eu acho que a função da arte é essa, né? É isso. É lógico que tem os artistas, obras mais questionadoras, mais polêmicas, até para se pensar em outras questões. Mas realmente, essa é a função dela, né? Tornar mais leve, mais gostosa, né? Te provocar. Não gostei de uma obra, por que eu não gostei? Ou gostei? Traz algumas questões, né? E, bom, para finalizar então nesse nosso papo, queria abrir um espaço para você fazer agora um convite para as pessoas conhecerem mais da arte de São José, conhecerem a galeria. O que você tem a dizer e indicar para o josense que quer conhecer mais arte? Bom, como a Galeria Poente, nós atuamos bastante, apresentando bastante artistas, então acho que é importante conhecer o nosso Instagram. Nós estamos com essa exposição na Univap, a exposição in situ, que vai até o final de novembro. Como é um espaço mais restrito, a gente está fazendo visitas agendadas. Então, eu estou agendando toda terça e quinta, das 5 às 8 da noite, para receber o público. De repente, alguém quer ir, não pode nesse horário. É só entrar no meu Instagram, conversar comigo, que eu agendo um outro horário. Em que local da Univap mesmo? É no bloco de pós-graduação, bloco 8. Aquele prédio bonitão, todo de vidro ali perto. Então, logo na entrada principal. Então, se a pessoa chegar lá na Univap, ela não vai conseguir entrar.
porque teria que ter uma autorização da portaria. Mas entrando pelo Instagram da Galeria Poente, agenda comigo, eu vou receber a pessoa. Ou então na terça e quinta, que eu já vou estar toda terça e quinta das 5 às 8 lá para receber o público. Bacana, maravilha. Paulo, muito obrigado pela sua colaboração, pelo papo, pelas histórias. Obrigado também, Zé, pela participação. Obrigado a vocês. Seja sempre bem-vindo aqui ao portal, viu? Obrigado. Obrigado você também que acompanhou a gente aqui até agora. Esse episódio e todos os outros aqui do Talk Mais ficam disponíveis no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!